Capítulo 14. A banheira redonda de hidromassagem era grande o suficiente para caber várias pessoas. Não que o pensamento de ter outras pessoas se juntando a nós me atraísse. Uma pessoa era mais do que suficiente para mim. Assisti enquanto Jet tirava a roupa lentamente, cada peça revelando mais de seu corpo delicioso. E então lá estava ele, parado na minha frente, com apenas a cueca escondendo seu impressionante tamanho. Aquele corpo elevando-se a 1,90 m de altura, tanto me intimidava quanto me fascinava. E as tatuagens me atraíam e me excitavam. Ele percebeu meu olhar sobre sua masculinidade e soltou um suspiro profundo e sexy, o som vibrando pelo meu abdômen inferior. Eu sabia o que vinha em seguida, e a perspectiva de me deixou animada. Eu não via a hora de colocar as mãos nesse homem. Deixe-me ajudá-la, sussurrou ele, e começou a tirar minha roupa com movimentos lentos e medidos, os olhos grudados nos meus. Aqueles olhos pecaminosos que nunca falharam em iluminar todo o meu ser e deixá-lo em chamas. Suas mãos puxaram a blusa sobre minha cabeça e depois ele baixou o zíper de minha saia, levando todo o tempo do mundo, quando eu não me sentia particularmente com muita paciência. Em pé, de frente para ele e vestindo apenas minha calcinha e meu sutiã, minhas mãos deslizaram sobre seu peito firme. Seus dedos agarraram meu queixo e forçaram meu rosto a olhá-lo. Você é sexy, Brooke, mas agora eu não posso dar o que você quer. Por que isso? Minha voz estava rouca, mas ainda brincalhona, fingindo não saber que ele estava falando sobre sexo, enquanto minhas mãos continuavam a acariciar seu peito nu. Ele gemeu quando os meus dedos se moveram para baixo, esfregando a protuberância bem definida sob a cueca. Você ainda não vai ceder? Não. Um silvo suave escapou de sua garganta. E você deve parar antes que eu mude de ideia. Talvez eu não queira que você faça isso, ronronei, minha mão acariciando seu pênis. Quase gritei de alegria quando ele começou a crescer diante dos meus olhos. Talvez seja exatamente isso que eu precise. Não, querida. Ele balançou a cabeça e fechou os olhos por um breve momento. Seu rosto era uma máscara de desejo, mas ele lutou muito, coisa que tanto me enfureceu quanto me encantou, porque eu adorava um desafio. Seus olhos se abriram de novo, e ele me avaliou com tanta determinação que eu sabia que precisava acelerar meu jogo. Até agora temos focado apenas no sexo, Jet sussurrou. Hoje eu quero lhe dar o romance, porque é nosso primeiro encontro oficial. Ele estava fazendo tudo ao contrário. Meu corpo estava implorando por ele. Não me importava de me entregar para ele em nosso primeiro encontro oficial. Pensando nisso, a gente já tinha transado hoje, mas aquilo foi apenas um aperitivo. Ah, nosso primeiro encontro, eu ri alto. Você me deve um encontro que acho que não vou. Você me deu um encontro que acho que não vou esquecer pelo resto de minha vida. Você acha ou tem certeza disso? Sua boca se curvou em um fantástico sorriso. Eu queria correr meus dedos por seus cabelos rebeldes e sugar seu lábio inferior com minha boca, mordendo e provocando com tanta força que ele teria que implorar por misericórdia. Fui levada em um navio e, em seguida, você salvou minha vida. Minhas mãos se moveram para baixo da cueca e eu a puxei para baixo, revelando sua esplêndida ereção. Meu olhar ficou colado nela e lambi meus lábios, antecipando levá-la profundamente em minha boca. Brooke, pare de olhar para mim desse jeito. Suas palavras traziam exatamente a quantidade certa de aviso que me fez rir, mas não desviar meu olhar. O que mais eu poderia querer em um encontro? Respondi. Acho que seus esforços merecem uma recompensa. Meus dedos apertaram a base de seu pênis e permaneceram lá. E sei por onde começar. Sem sexo. Você pode me pagar de uma maneira diferente, sussurrou Jet. Queria salientar que eu não me sentia como se estivesse devendo alguma coisa para ele.
Verdade seja dita, eu gostava da ideia de agradá-lo. Isso me excitava. Eu ficava toda molhada só de pensar nisso, imaginando-o à minha mercê. Como? Corri meus dedos para cima e para baixo de seu pênis inchado, até que ele deteve minha mão, e eu parei de mover, de esfregar, de qualquer coisa que eu saiba que o faria ceder. Você poderia aprender mergulho comigo. Não é isso que você disse que sempre quis fazer? Achei que você não estava escutando. Respondi surpresa ao saber que ele se lembrava de meu monólogo no carro. Você é um bom motorista. Você estava mesmo com medo quando essas pessoas estavam atrás de nós? Acho que não viu uma gota de suor em sua testa. E mais uma vez seus lábios se curvaram em um sorriso malicioso. Não conseguia ver, através de meus cílios baixados, se era por causa do meu elogio ou porque ele estava puxando minha calcinha para ver como eu estava molhada. Não, Brooke. Seus olhos verdes eletrizantes passaram sobre meus seios e se fixaram na pequena faixa de pelos entre minhas pernas. Mesmo que ele não estivesse me tocando, eu quase podia senti-lo ali, e a antecipação disso me deixava louca. Isso não foi nada comparado ao medo que senti quando você se foi. Nada vai superar aquela névoa de medo em que caí quando achei que poderia ser muito tarde. Quando percebi que devia ter confiado em você desde o início. Minha respiração ficou presa na garganta. Você não sabia. A confiança é conquistada, não é? Respondi suavemente. É. Sua voz era suave como a brisa. Não quero perdê-la nunca mais, Brooke. Foi difícil para mim deixá-la ir. Os dedos dele abriram meu sutiã e ele atirou em cima da pilha de roupas aos nossos pés. Suas mãos se moveram para o meu peito e todo o beliscar e o amassar causaram arrepios quentes que desceram pelo meu corpo. Seus lábios se arrastaram para baixo de meu pescoço até meus ombros, descansando lá, e eu podia sentir sua respiração na minha pele, tanto seu toque quanto suas palavras me deixando tonta. Eu queria o melhor para você, o que eu pensei que lhe faria feliz, mesmo que não fosse nada da minha conta. Deixá-la sair, porém, não foi a parte mais difícil. Prendi a respiração e olhei para ele, ouvindo-o com atenção para não perder uma só palavra, porque eu queria me lembrar deste momento para sempre. A parte mais difícil foi perceber que poderia nunca mais revê-la. Foi perceber quanto você significa para mim e quanto sinto falta de seu rosto bonito a cada manhã e a cada noite. Foi pensar em todas as coisas que não fiz com você e que poderia nunca mais ter a mesma chance. No entanto, acho que a maior parte da dor veio da percepção de que o tempo que passamos juntos não foi o suficiente para mim, e eu não poderia forçá-la a sentir-se da mesma maneira. Suas palavras eram como mel. Era tudo tão doce, tão obscuro, tão inesperado que me abalou até o âmago. Mais bonito do que qualquer coisa que eu jamais ousara esperar. Talvez eu tenha sentido falta de você também, respondi, tentando parecer calma. Não foi fácil da minha parte tampouco. Minhas palavras já estavam tão sufocadas que duvidei que fosse capaz de falar mais alguma coisa. Jet me ajudou a entrar na banheira de hidromassagem e sentou-se na parte inferior. A água quente mal atingia seus ombros. Eu me acomodei no segundo degrau, logo ao lado dele. A água mal cobria meus seios. A água borbulhava, escondendo o corpo esculpido dele, o que era uma pena, porque eu não conseguia parar de olhá-lo. Como se sentisse meus pensamentos, ele se virou para mim. Um lampejo de malícia brilhou em seus olhos e seus lábios se arrastaram para baixo, para meus mamilos em espera. Seus dentes roçaram o bico duro de meu peito, um momento antes os dedos em seus cabelos, e exigia mais daquela boca, que estava lambendo e brincando. E depois veio a sucção. Ai, Deus! Ou a temperatura na água tinha acabado de subir, ou ele me fazia ferver por dentro. Quero aproveitar cada minuto com você, disse Jet. Seus olhos se fixaram dentro de mim, me bebendo, me engolindo toda.
Enquanto isso durar, não comentei que esse era meu maior medo, de que tudo terminaria antes mesmo de começar. E espero que dure por muito tempo, sussurrou Jet. Em um movimento rápido, ele se aproximou e me levantou, me apoiando sob seu colo, com as pernas em volta dele, a água engolindo meu sexo, picando minha carne macia. Sua ereção roçou minha barriga impaciente, exigindo que eu permitisse sua entrada. Uma coisa é certa, Brooke. Não vou deixá-la ir embora facilmente da próxima vez. Na verdade, não haverá uma próxima vez. Seu sussurro sexy mandou uma deliciosa sensação para o meio de minhas pernas. Suas mãos puxaram meus quadris para tão perto que eu podia sentir sua grande ereção contra a abertura entre minhas pernas. Senti-me ficando cada vez mais molhada. Havia uma dor deliciosa dentro de mim, pedindo para ser acalmada. Você disse que não poderia me dar o que eu queria hoje? Olhando para seus olhos incrivelmente verdes, levantei meus quadris o suficiente para cavalgar em seu pênis duro, e o mais lentamente que fui capaz, me movimentei para baixo. Cada centímetro mandava mais uma deliciosa contração por todo o meu corpo. A cabeça de seu pênis sondou meu sexo, espetando meus lábios macios, me penetrando só um pouco, mas o suficiente para dar uma onda quente de prazer. Um gemido contraído escapou dos lábios dele, enquanto eu engolia mais um pouco. Isso pode ser negociado. As mãos de Jet se apoiaram na minha cintura, oferecendo o apoio de que eu precisava. Desci apenas mais um pouco, permitindo-lhe esticar-me e preencher-me, até que pensei que não poderia aguentar mais daquele tamanho. E ele não estava nem na metade do caminho dentro de mim. Montei no pênis, apertando mais quando os lentos impulsos encontraram um ponto sensível. Enquanto gemia mais alto, a respiração de Jet ficava mais pesada. Ele passou a comandar. Sua mão puxava meu quadril para baixo e eu podia sentir sua ereção grossa, dura, indo mais fundo. A cada estocada eu balançava meus quadris, a dor deliciosa irradiando ainda mais prazer, quebrando mais barreiras. Seu movimento chegou ao meu núcleo. Sua fome por se liberar consumiu os dois ao mesmo tempo, e quando ele gozou, eu podia jurar que o fogo nos queimava, nos fundiu em um só. Capítulo 15. Tudo era tão brilhante. O quarto, as cores, minhas roupas. Eu podia até me ouvir rindo e sentir os braços de Jet em torno de mim, enquanto me apertava contra ele, sem saber se deveria me afastar ou me deixar derreter em seu abraço. Eu faria qualquer coisa por você, sabia disso? Ele sussurrou em meu ouvido. Se você cair, eu asseguro. Se estiver com medo, eu envolvo meus braços em volta de você e levo-a para longe de seus medos. Eu morreria para mantê-la segura, tudo, a qualquer hora. Sorri encostado em sua pele quente e inalei o aroma fresco e limpo de seus cabelos. Tão bom, tão suave. Senti-me serena. O mundo em torno de nós completamente esquecido. Éramos só eu e ele, e mais ninguém no mundo. Algo suave acariciava meu ombro. Seus lábios? Seu hálito quente? Minhas mãos se estenderam para tocá-lo, e só para sentir o espaço vazio ao meu lado. Confusa, forcei meus olhos abertos e os apertei contra aquele brilho que vinha do sol, se derramando através das janelas. Meus olhos foram devagar se ajustando e percebi o lado da cama de Jet vazio, os lençóis amassados em um monte. E eu pensando que ele estava na cama comigo, apenas para descobrir que tinha sido apenas um sonho. Fiz uma careta, decepcionada, e pulei da cama, procurando no quarto para ver se ele tinha deixado alguma mensagem. Exceto pela jaqueta que ele tinha jogado sobre o encosto de uma cadeira na noite anterior, não havia nenhuma indicação de Jet. Nada a assinalar que a noite passada de fato acontecera. Tudo estava calmo. As luzes do banheiro adjacente estavam apagadas. Onde diabos ele estava?
Será que fugira de mim depois de conseguir o que queria? Peguei seu casaco, cheirava a jet, viril e inebriante. Apertei-o contra meu peito nu e por um momento fechei os olhos para apreciar as imagens da gente se beijando e fazendo outras coisas íntimas, piscando na minha mente. Ou ele se esqueceu de pegar o casaco, ou ele havia deixado para trás de propósito, o que só poderia querer dizer que ele estaria de volta em breve. A excitação correu por mim com a perspectiva de ver aquele homem depois de tudo que aconteceu entre nós. As últimas 24 horas foram nada menos do que alucinantes. Assustadoras, sem dúvida, mas ainda assim alucinantes. O encontro, a perseguição de carro, o sexo, o fato de que eu sabia mais sobre ele agora. Não fazia ideia do que tudo isso significava para nós, se estávamos de volta e ficaríamos juntos. Contudo, eu não podia esperar para descobrir. Tudo o que eu sabia era que meus medos sobre ele estavam desaparecendo, substituídos pela convicção de que eu estivera errada e que Jet tinha dito a verdade em Nova York. Eu estava em perigo e ele tentara me proteger de quem quer que estivesse nos seguindo. Em pé, em frente ao espelho do hotel, olhei para meu reflexo e enruguei o nariz de desgosto. Meus cabelos escuros, naturalmente encaracolados, pareciam um emaranhado. Com minha maquiagem desfeita, as olheiras enquadravam meus olhos castanhos e faziam minha pele ter uma cor amarelo pastel. Para minha total consternação, percebi que não tinha nem roupas limpas, nem lingerie limpa, nem maquiagem para dar um retoque, nem escova, nem mesmo uma escova de dente. As duas últimas coisas disponíveis para me ajudar e me refrescar eram o shampoo e o gel de banho do hotel. Pelo menos, meu rosto tinha um brilho suave e havia um brilho nos meus olhos. Os sinais estavam lá. Eu ainda estava apaixonada por Jet. Sylvie ficaria louca da vida. Sem dúvida, no momento em que eu voltasse para casa, ela tentaria fazer uma intervenção, afirmando que minha fixação por ele era insalubre. No entanto, o que ela não sabia era que eu não procurara esse amor que eu sentia por ele. Eu tinha tentado manter minha distância emocional, tinha escolhido não deixar que Jet entrasse no meu coração. No entanto, esse amor, ou o que quer que fosse que causava essas borboletas no estômago e essa tempestade dentro de mim, me perseguiu, me encontrou e finalmente me capturou, segurando-me com firmeza no meio de seus dedos. Quanto mais eu lutava, mais ele crescia. Quanto mais tempo eu escondia meus sentimentos por Jet, com mais força me apaixonava por ele. Eu sabia que contaria isso a Jet algum dia, mas não tínhamos chegado a esse ponto ainda. Talvez porque houvesse uma pequena fração dentro de minha mente que me dizia que nós não tínhamos sido feitos um para o outro. Mas isso só o tempo diria. O melhor que eu podia fazer agora seria aproveitar tudo isso enquanto existisse. Encontrei um tubo amassado de creme dental e uma escova de dente úmida no hotel, que assumi terem sido usados por Jet quando saiu, e escovei meus dentes rapidamente, saltando para o chuveiro, deixando a água quente escorrer pelo meu corpo para aliviar a dor nos meus músculos. Cortesia do apetite insaciável de Jet para sexo. Minhas mãos estavam ocupadas ensaboando os cabelos quando a porta do quarto se abriu, fazendo-me saltar de susto. Brooke, chamou Jet. Ele colocou a cabeça através da cortina do box. Meus braços baixaram para cobrir meus seios por instinto, mas já era tarde demais. Como um rastilho de pólvora, um sorriso se espalhou em seus belos lábios e ele examinou meu corpo para cima e para baixo, demorando-se por um tempo longo demais em meus seios cobertos. Oi, linda. Sua voz era suave como veludo e escura como chocolate. Eu seria capaz de reconhecer aquele tom de olhos vendados. Geralmente aquilo me excitava, mas agora gostaria de ter pensado em trancar a porta do banheiro. Ele já tinha me visto nua por inúmeras vezes, mas nunca desse jeito, sob a luz fluorescente e brilhante, sem maquiagem e sem nenhum lençol por trás do qual eu pudesse me ocultar. Eu devia estar com uma aparência péssima e não queria que Jet me visse dessa maneira.
Envergonhada, afastei-me para o local mais distante no chuveiro e dei-lhe um olhar severo. Você poderia esperar lá fora? Vou sair em um minuto. Esta era a sua dica para sair, mas Jack não se moveu nem um centímetro. Lambi meus lábios nervosamente e mantive meus seios cobertos, enquanto a água quente continuava a pingar pelo meu corpo. Você é tão gostosa. Sua voz veio baixa e abrasadora. Eu poderia dizer a mesma coisa sobre ele. Você é ainda mais bonita do que nos meus sonhos. Procurei no rosto dele por algum sinal de que estivesse brincando. Seu sorriso se fora, substituído por uma expressão séria. Seus olhos estavam cheios de paixão, espelhando meu desejo. Lentamente, enquanto observava, ele tirou suas roupas até ficar nu na minha frente. Eu tentei, e muito, desviar meu olhar, mas não consegui. O magnetismo que Jet exalava me possuiu. Ele era incrivelmente bonito, uma visão que eu era capaz de olhar várias vezes sem parar, assim como a pintura mais fascinante. Seu peito esculpido, com os cabelos escuros, estava ali na minha frente, todos os músculos definidos e aquela pele cor de bronze. Passei a língua sobre meus lábios enquanto levava meu olhar para longe daquele peito esculpido e direto para o abdômen de Tanquinho, vindo, enfim, a pousar em sua ereção, que me prometia levar para o paraíso do prazer. O que você está fazendo, Jet? Que pergunta estúpida. O que alguém acharia que ele estava fazendo? Ele se juntou a mim no chuveiro e me recolheu em seus braços. A água chovia sobre nós e por um momento pensei que ele ia tentar me possuir ali mesmo. Eu só esperava que ele não insistisse em fazer isso debaixo do chuveiro, porque não queria escorregar e quebrar meu pescoço. Você pode me passar o gel de banho? Olhei para a Jet confusa, quando ele apenas sorriu para mim e estendeu a mão para pegar o frasco. E então começou a ensaboar sua pele gloriosa. Assisti quando a espuma correu pelo tronco daquele homem e se reuniu nos pelos em torno de sua masculinidade. Quer que eu ensaboe suas costas? Ele perguntou, ainda sorrindo. Eu balancei a cabeça, ainda sem saber se ele estava falando sério. Ele estava se comportando como se fôssemos um casal de velhos, um se sentindo confortável na presença do outro. E, embora eu, de fato, me sentisse confortável em sua presença, toda a situação tinha algo demasiado íntimo. Quer dizer que está pronta para sair, certo? Havia um brilho de malícia em seus olhos. Sem fala, assenti. Jet saiu do chuveiro e enrolou uma toalha em torno de sua cintura, e então enrolou uma em torno dos meus ombros. Eu até deixei que ele enxugasse meus cabelos molhados, espremendo a água, até que se formasse cachos e ondas suaves. Ele pegou um dos cachos e envolveu-o em torno de seus dedos. A sensação de leve puxão fez meu couro cabeludo formigar. Eu quero que você se abra para mim, sussurrou ele. Seus olhos refletiam a gama de emoções que havia na sua voz. Por um momento eu não tive certeza de para qual direção essa conversa levaria. Se ele queria mais ou só gostava de me manter intrigada. As mãos de Jet desceram para meus seios, para baixo de meus quadris e em seguida, sem aviso, ele me levantou em um movimento rápido, como se eu não pesasse nada. Meu rosto enrubesceu com aquela nova e íntima maneira com a qual ele me pressionou contra seu corpo nu. Reunindo os braços em volta de seu pescoço, eu o deixei me levar para o quarto e me deitar na cama desfeita. Nossos braços e nossas pernas se emaranhando, as bocas se encontrando. O que quer que eu faça? Perguntei de brincadeira. Eu quero que você esteja aberta para mim, sussurrou ele novamente, seus olhos refletindo o desejo em sua voz. Ele puxou minha toalha, jogando-a para longe, e tirou minhas mãos dos meus seios. Quero que você esteja pedindo por isso. Seu tom autoritário construiu uma forte contração em suas ações gentis. Seu polegar estava acariciando meu rosto. Seu cabelo molhado estava pingando na minha pele, a frieza das gotas da água me fazendo tremer.
E, no entanto, seu beijo era quente, devorando minha boca. Sua mão indo mais para baixo para explorar meus seios, meus quadris, as pernas. Eu quero você, eu murmurei. Não precisa de mim? Ele ergueu as sobrancelhas, sua ereção pressionando contra minhas pernas. Eu quero você. Eu preciso de você. Qual é a diferença? Estou aberta a qualquer coisa. Removi a toalha de seus quadris ansiosa para saboreá-lo, senti-lo tê-lo dentro de mim. Eu sabia que estava molhada. Você ficaria surpresa. Ele me empurrou para baixo e suas mãos passaram em volta dos meus pulsos. Olhando nos meus olhos, ele empurrou-se para dentro de mim, fazendo amor comigo, até que ambos fomos sucumbindo a uma liberação orgásmica. Mais tarde, eu estava em seus braços recuperando o fôlego, minhas mãos indo para cima e para baixo por seu torso esculpido, maravilhando-me com a suavidade de sua pele e a dureza de seus músculos. Ele era perfeito. Espero que eu seja a razão de seu sorriso, disse Jet, acariciando minha bochecha. Sua declaração me pegou desprevenida. Eu nem tinha percebido que estava sorrindo. Coloquei um beijo suave em seu queixo e fitei-o com amor. Será que as pessoas não sorriem depois do sexo? Foi apenas por causa dos hormônios ou era outra coisa? Menos de 3 dias atrás eu estava infeliz. Na verdade, estar infeliz não era uma declaração adequada. Sentia-me traída, perdida, profundamente magoada e com o coração partido. Era muito estranho que Jet fosse a razão pela qual eu caíra em meu segundo ponto mais baixo na vida. E ainda assim, tudo o que foi preciso para me puxar para fora desse buraco foi permitir que esse homem voltasse à cena. Suas palavras e seus atos tinham destruído meu amor e o reconstruído. Ele havia destruído e abalado meu amor só para conquistá-lo novamente. Se ele não tivesse persistido em tentar me alcançar, eu nunca teria sabido que ele não quisera me machucar de propósito, e nós não estaríamos onde estávamos hoje, nos braços um do outro. Eu adoro quando você sorri, ele sussurrou. Eu amo isso ainda mais quando vejo esse sorriso e sei que fui eu que o provoquei. Ter relações sexuais 3 vezes em menos de 24 horas faria qualquer um feliz, eu respondi. É tudo graças a você, senhorita Stewart. Eu? Levantei uma sobrancelha, ele praticamente instigou todas elas. E quanto a você? Foi você quem começou todas. Eu segui o comando de seus pensamentos. Além disso, sou apenas humano. Não consigo me controlar quando a vejo por perto. Você não pode culpar um homem de ser fraco ao ver uma beleza como você. A maneira como seus olhos brilhavam com malícia me faziam ver que ele queria de novo, e eu também, embora meu corpo gritasse que não aguentava mais. Eu não fiz nada, apontei. Exatamente, você não fez nada. Os olhos de Jet se fixaram dentro de mim, tocando a minha alma. Eu não sou perfeito. Deus sabe que tenho minhas fraquezas, mas a maior delas, por acaso, é você, Brooke. Suas palavras fizeram meu sorriso aumentar. Ele estava acumulando os elogios. Vindo de qualquer outro homem, esses elogios teriam dado de cara na parede. Mas vindo de Jet, eu queria ouvir mais, absorver cada palavra e guardá-los para sempre. Se havia uma pessoa no mundo cujas palavras eram especiais, essa pessoa era Jet. Sentindo a necessidade de fazer uma parada e ir ao banheiro, me desenrosquei dele e só percebi a bandeja sobre a mesa no meu retorno. Ela trazia 2 xícaras de café, 2 pratos com croissant e mais 2 com bagels e fatias de queijo fresco. Meu olhar se fixou na pequena caixa de presente violeta, quase escondida entre o café e os pratos. Eu acordei cedo. Você ainda estava dormindo, então pensei que podia nos arranjar o café da manhã. Caminhando para a bandeja, ele pigarreou, respondendo à pergunta que eu tinha me feito desde o despertar. Eu sei que da última vez não foi tão bem, mas pensei, por que não tentar de novo? Espero que você goste.
Ele pegou a pequena caixa e entregou a mim. Obrigada. Minha garganta se contraiu. Minhas pernas começaram a tremer de novo. Então eu me sentei e deixei que meus dedos deslizassem pela. A caixa era surpreendentemente pesada para o seu tamanho. O papel acetinado brilhava à luz do sol que vinha se derramando pela janela. Desatei a fita branca e abri a tampa, removendo então a tampa preta. Mesmo antes de ver, eu já sabia o que essa caixa continha, embora esse conhecimento não tivesse chegado a se registrar na minha mente até que eu vi diante dos meus olhos. Pousado em um berço de veludo preto estava um elegante relógio de aço, com uma pulseira de prata e pequenas pedras preciosas que brilhavam como diamantes. É lindo, sussurrei. E a julgar pela aparência, caro. Pensei que poderia ser o presente perfeito, para que você nunca mais chegasse atrasado aos nossos encontros. Fiz uma careta para ele, sem saber se me sentia ofendido ou se ria. No final, a risada ganhou. Sério? Olhei para cima, mordendo meu lábio. Estou apenas brincando. Eu o comprei faz algum tempo. Ele se deixou cair na cadeira ao lado da minha e me olhou. Chame isso de intuição. Vamos lá, tire da caixa. Eu, cuidadosamente, retirei o relógio de sua caixa e estava prestes a abrir o fecho, quando notei que algo estava gravado na parte de trás. No fluxo da vida, eu sempre vou procurar por você. E quando o tempo passar, você estará sempre em meus pensamentos. Jet. Foi você que escreveu isso? Meu olhar de interrogação procurou os olhos dele, rezando para que ele dissesse que tinha achado essa frase em algum lugar e que ela não queria dizer nada. Jet assentiu. É o que eu sinto. Por alguns segundos fiquei total e profundamente comovida, incapaz de dizer uma palavra. Minha garganta se contraiu e meus olhos molharam-se. Obriguei-me a fazer algumas respirações mais lentas, e assim eu não daria vazão à tempestade de emoções que vinha me atormentando. Aquele biquíni era uma coisa, um presente caro, mas nada muito pessoal. Eu seria capaz de devolvê-lo, porque não queria me sentir como se tivesse sido comprada. Esse relógio, porém, era uma coisa totalmente diferente. A mensagem pessoal mostrou-me que ele se importava comigo, e eu não poderia estar mais feliz porque nós dois tínhamos conseguido nos reconectar. Mas, mais do que tudo, eu estava feliz porque nós ainda existíamos. Eu queria que ele soubesse quanto eu o amava, e ainda assim fiquei em silêncio enquanto o beijava, em completo abandono de meu coração. Meu cérebro correndo para gravar cada pequeno detalhe sobre ele para sempre. Obrigada. Ele é. Eu queria dizer lindo, mas isso não o descreveria por completo. Sua mão tocou meu queixo e ele se aproximou até que estivéssemos a menos de 1 polegada de distância. Não é nada, Brooke. É apenas um relógio. Prometa-me que vai ficar com ele. Sempre muito gentil, ele baixou os lábios macios nos meus. Inalei seu perfume celestial, saboreando sua proximidade, aquele momento. Eu vou, sussurrei, forçando um sorriso nos meus lábios. Vou guardar para sempre. Mesmo que as coisas não tivessem sido feitas para durar, eu queria pelo menos me lembrar, porque no final, minhas lembranças poderiam ser a única coisa restante. Capítulo 16. O quarto cheirava a beagles frescos. As xícaras estavam na mesa intocadas, quase esquecidas agora. A mão de Jet continuou tocando a minha, enquanto ele mexia com a caixa, esperando que eu parasse de falar com arroubos. Nossa primeira noite juntos em um quarto de hotel. Nosso primeiro café da manhã juntos, depois de passar a noite em um quarto de hotel e fazer sexo em uma banheira de hidromassagem. O primeiro presente que eu tinha aceitado dele. Fiz uma nota mental de todas essas coisas, porque desde que tinha conhecido Jet, contei todas as minhas estreias com ele. A primeira vez que usamos certas palavras e frases, as coisas que fizemos juntos pela primeira vez, as atividades que planejamos juntos.
Meu cérebro tinha tornado-se um enorme álbum de primeiras lembranças, e eu não via a hora de preenchê-lo com muito mais. Deixe-me ajudá-la. Jet pegou o relógio de minhas mãos e apertou-o em volta de meu pulso. Levei o pulso ao alto para admirar. Era do tamanho perfeito e do peso ideal. Adorei, disse de novo. Na verdade, era verdade, mas também odiava a sensação de não ter nada para dar como retribuição. Então fiquei mais do que ansiosa para lhe comprar um presente. Algo especial para lembrá-lo dessa ocasião, que eu esperava que fosse tão especial para ele como era para mim. Combina muito com você, disse Jet, dando um beijo suave no meu pulso. Hum, sorri e me senti derretendo contra a magia de seus lábios. Liguei seu telefone enquanto você estava ocupado no chuveiro. Seus lábios se arrastaram pelo meu braço nu e pelo meu ombro, até encontrarem aquele local especial abaixo de meu queixo. Ah, é? Gemi baixinho. Sim. Senti que ele podia estar sorrindo, então passei meus braços ao redor de seus ombros fortes, apertando-os atrás da nuca. Sylvie deve ter ligado algumas vezes, sussurrou Jet. Ai, merda! Meu sangue gelou nas veias. Como diabos eu poderia esquecê-la? Ela provavelmente devia estar esperando por mim, preocupada por eu ainda não ter voltado. Não era incomum que ela passasse a noite fora, de tempos em tempos, mas isso nunca tinha acontecido comigo. Além disso, nós sempre mandávamos uma mensagem para a outra informando de nosso paradeiro. Ela deveria estar louca, muito louca da vida. Preciso voltar para casa, eu disse. Jet sacudiu a cabeça com veemência. Essa não é uma boa ideia. Você não está segura. Melhor tentar descobrir quem nos seguiu em primeiro lugar. Mansylvia está sozinha naquela casa. Eu a conheço. Ela vai pirar se eu não voltar em breve. Ela está bem. Olhei sua mandíbula firme e o brilho determinado em seus olhos. Quanto mais tempo eu passava com Jet, mais eu percebia que tinha encontrado meu par nele, quando se tratava de teimosia. Sob quaisquer outras circunstâncias, eu poderia ter aceitado isso em nome de preservar a harmonia, mas não quando o que estava em jogo era a segurança de minha melhor amiga. Preciso ver isso com meus olhos, respondi. Alguma coisa brilhou nos olhos verdes dele. Será aborrecimento? Prefiro que fique comigo em minha casa. Sua oferta parecia tentadora. A casa dele é enorme, lindamente decorada, e não muito longe da propriedade de Alessandro, mas... Balancei a cabeça. Não dá. Não vou deixar Sylvie sozinha naquela casa velha. Ela é minha melhor amiga, Jet. Se alguém tentar me atingir e eu não estiver lá, eles vão descontar nela. Eu posso enviar alguém, disse Jet. Algo me dizia que ele poderia continuar essa conversa o dia todo. O que quer dizer? Fiz uma careta. Um guarda-costas? Mais ou menos. Atirei-lhe uma carranca desconfiada. Eu entendi. Jet tinha dinheiro, e muito. Mas um guarda-costas para Sylvie? Como faria isso sem que ela percebesse? Sylvie não era boba. No momento em que ela descobrisse que um assassino estava atrás de nós, Jet deveria contratar um guarda-costas para ele, porque Sylvie acabaria gritando e culpando-o. E, quando ela estava com raiva, eu não garantia nem sua sanidade nem suas ações. Isso não vai dar certo para mim. Balancei a cabeça e terminei a última gota do meu café. Sinto muito, Jet, mas não posso ficar. Você precisa aceitar isso. Agora, por favor, me leve de volta. Então me deixe ficar com você. Quase cuspi o café. Tudo bem, talvez não tenha cuspido, porque a xícara já estava vazia. Isso também não é possível. Fiz uma careta lutando com minhas palavras. Como diabos poderia lhe contar que minha melhor amiga não gostava mais dele e que eu não queria ter de enfrentar essa tempestade? Por que não? Os olhos de Jet se estreitaram sobre mim. Ai, pelo amor de Deus! Sylvie, fez uma careta de novo, está enfesada com você. Eu olhei para ele e quase me encolhi com o brilho de raiva em sua expressão. Você não contou a ela sobre nós.
Seus olhos estavam me examinando. Não, não. Balancei minha cabeça, então parei. Não fazia sentido em mentir quando ele já sabia. Bem, sim, contei um pouco. Não achei que isso pudesse fazer alguma diferença. Ele franziu a testa, mas não fez nenhum comentário. Meus dedos se enrolaram em sua mão na esperança de que ele pudesse sentir o tumulto dentro de mim. Você partiu meu coração, Jet. Então, naturalmente, você era o cara mau. Ela me fez prometer que eu seguiria em frente e namoraria outros caras. Dei de ombros e ri nervosamente. Ela deve estar pensando que estou seguindo em frente. Alguns momentos se passaram, durante os quais ele permaneceu em silêncio. Eu tentei o máximo ler sua expressão e não consegui. Tudo bem. Finalmente ele deu um suspiro e levantou-se, ajudando-me a ficar de pé. Você está bem com isso? Pisquei os olhos, surpresa. Só isso? Durante o pouco tempo que trabalhei com ele, logo percebi que Jet nunca desistia. O que ele queria, ele conseguia. E o que ele não poderia ter, tentava obter a qualquer custo. Sem condições? Sem nenhum pedido? Na verdade, agora que está mencionando isso, vou levá-la para casa sob 3 condições. Claro, olhei para ele divertida. 3 condições. E quais são elas? Primeira, vai me ligar assim que chegar, e depois, apesar do risco de ser rastreada, prefiro que deixe o celular ligado o tempo todo. Em segundo lugar, vou mandar alguém para vigiá-la. Ele vai ser discreto e você nem vai notar sua presença, e não há discussão sobre essa condição. Ele fez uma pausa e eu levantei a sobrancelha, optando por não comentar, porque Jet parecia bastante determinado, e eu só queria chegar em casa e ver como estava Sylvie, custasse o que custasse. Em terceiro lugar, você terá de encurtar sua visita. Então, conte qualquer história a ela, mas você não vai ficar, nem ela. Caso contrário, vou buscar vocês duas e usarei a força se necessário. Não são exatamente 3 condições, mas 5, apontei. Ou faz o que eu digo ou nada. Isso é que era uma dificuldade de se comprometer. Brooke? Não era uma pergunta, era uma advertência, ampliada pela determinação em seus olhos e a linha teimosa em sua testa. Ele estava de volta ao seu jeito de macho alfa, tentando me proteger, o que quer que seus hormônios o levassem a fazer. Tudo bem, respondi, já lamentando ceder com tanta facilidade. Você vai me levar? Claro, querida. Ele piscou, já de volta, em seu bom humor. Segure-se firme. Revirei os olhos por causa da escolha de suas palavras. Elas pareciam formar uma de suas frases favoritas. Na viagem de volta para casa, Jet ficou verificando o espelho retrovisor, e quanto mais ele fazia isso, mais meu nervosismo aumentava. Se não fosse pela perseguição de carro ontem, eu teria pensado que ele sofria de paranoia. Jet ia guiando devagar, talvez porque não estivesse acostumado com o carro alugado, que ele pegara durante a manhã, ou talvez porque não quisesse chamar atenção para nós. De qualquer maneira, eu me sentia mal por causa de sua Ferrari. Não que ela significasse alguma coisa para mim, mas porque eu sabia que ele a adorava. Sinto muito por seu carro, eu disse. Não é tão ruim assim. Ela vai ficar nova em pouco tempo. Jet piscou rindo e focou de volta na estrada. O carro dele era ela? Uau, eu não sabia que ele estava rindo de mim ou tentando me provocar. No final, decidi manter minha boca fechada. Menos de meia hora depois, o carro parou na frente da casa de Alessandro. A parte mais difícil era me virar para me despedir. Sempre foi, deixando que ele partisse, e sem saber quando iria vê-lo novamente. Uma parte de mim já sentia falta de Jet, mesmo que ainda nem tivesse saído do carro. Obrigada pelo encontro, disse. Fiquei feliz por ter ido. Jet me lançou um sorriso deslumbrante e passou a mão pelos meus cabelos antes de colocar as mãos em volta do volante. Eu que agradeço pela segunda chance. Sou grata por isso.
Ele se inclinou e nossos lábios se encontraram em um beijo curto, mas aquecido. Lembre-se, eu quero que você mantenha o telefone ligado em todos os momentos. Se você encontrar alguma coisa suspeita, não importa quão minúscula ou ridícula ela possa parecer, me telefone que eu estarei lá. Entendi, assenti. Meus olhos permaneceram colados ao dele, me embebendo dele. As palavras "me telefone" acionaram a memória. Jet, você me chamou há 2 dias, cerca de meia hora depois que você me deixou no spa. Sua carranca me mostrou que ele não o fizera. Eu fingi não perceber. Pensei em perguntar porque o número era privado. Eu não escondo meu número de telefone. Percebi a tensão em sua voz, a desconfiança e a suspeita. Você atendeu? Sim, mas ninguém respondeu, mordi o lábio. Ele me estudou por um momento. Talvez eu tenha sido detalmente ligado pela descasem rápida, sugeriu. Ou talvez fosse uma amiga. Talvez. Eu realmente queria acreditar nisso, porque era de fato uma possibilidade. E ainda assim não conseguia. Em meu livro, coincidências não existem. É provável que você esteja certo, e era uma amiga. Mas, com a diferença de horários e fuso, teria sido muito cedo em Nova York, e não conheço ninguém que estaria acordada nessa hora. Eu me senti uma idiota por trazer esse assunto e ainda arrastar esta conversa por mais tempo do que o necessário. Peguei minha bolsa no banco de trás, e foi quando meus olhos caíram em algo que estava metade coberto pela jaqueta de couro de Jet e guardado em um coldre. Eu tinha visto uma arma antes, mas nunca tocado em uma na vida real. Jet? Umedeci meus lábios surpresa com a calma na minha voz, em comparação com a batida frenética de meu coração. O que uma arma está fazendo no seu carro? Que arma? Estiquei a mão para levantar o casaco quando sua mão agarrou a minha, me detendo. Não toque nela. Seus olhos se fixaram nos meus. Eu sabia. Ele sabia que eu sabia. E, no entanto, permaneceu em silêncio, provavelmente preferindo que eu nunca tivesse visto. O que você está fazendo com uma arma e de onde tirou isso? Perguntei lentamente, meu olhar zangado exigindo uma resposta. Brooke, você não está segura. Ele deu de ombros e parou, deixando o resto aberto a interpretações. Não quero que nada lhe aconteça. Ai, meu senhor! Então quer dizer que você arranjou uma arma? E essa é a sua resposta para nossos problemas? Porque se fosse, eu não tinha ideia de como reagir. Ele não respondeu de imediato. Por que não? Se manter você em segurança significa quebrar algumas regras, então que assim seja. Você não precisa saber mais do que isso. Ele umedeceu os lábios e virou-se para olhar para fora da janela do carro. Fiquei olhando seu perfil. O pensamento de ele ter uma arma não me chocou de fato, não depois das poucas coisas que ele me contara sobre sua vida. O que me indignou foi o conhecimento de que eu não estava com medo. Contanto que ninguém fosse morto e Jet não se envolvesse em grandes problemas, para mim estava tudo bem. Olhei para o relógio no meu pulso. Era 1h15 da tarde. Apesar de uma boa noite de sono e um nutritivo café da manhã, eu me sentia tonta, como se estivesse flutuando no vazio e incapaz de me concentrar em mais do que dar um passo após o outro. Tanta coisa tinha acontecido desde que deixei Silvia em casa. O encontro, a prova de que Jet estava do meu lado. Seu passado, o sexo, a perseguição, a descoberta da arma que ele tinha arranjado. Sua declaração de que se importava comigo. O que não era assim uma surpresa tão grande, porque ele já tinha dito antes. No entanto, depois de todo o drama e a bagagem emocional, tinham desaparecido e eu me sentia diferente. Mais verdadeira. Ainda assim, não me sentia capaz de contar uma palavra sobre isso para minha melhor amiga. Já era a hora de esclarecer o mal-entendido sobre Jet, para que eu não precisasse mais esconder o desabrochar desse relacionamento de Sylvie. Mas como é que eu poderia explicar tudo sem que parecesse que eu estava com um parafuso solto? E o que era ainda pior,
Como eu deveria lidar com a reação dela? Sylvie não era apenas superprotetora. Seus defeitos incluíam a capacidade de perdoar quando se sentia traída. Eu estava com uma sensação incômoda de que depois de todo aquele escândalo que fizemos sobre ele em Nova York, sair com Jet agora pareceria a ela a mais pura traição. Respirando fundo, destranquei a porta da frente e entrei. A casa estava mortalmente silenciosa, o que me pareceu estranho, enervante. Cheguei à sala e à cozinha. Depois subi as escadas e fui bater à porta do quarto dela. Nenhuma resposta. Sylvie? Abri a porta e espiei lá dentro. Suas roupas estavam espalhadas por todo o chão. Sua bolsa estava em sua cama desfeita. Olhei para dentro. Exceto pelo seu telefone e cartão de crédito, nada parecia estar faltando. Um nó gelado se retorceu em meu estômago. Sylvie nunca saía de casa sem a bolsa. Teria acontecido alguma coisa com ela? Se isso fosse verdade, eu nunca me perdoaria. Corri escada abaixo e fui verificar outra vez em todos os lugares mais óbvios. A sala de estar, a cozinha, a varanda e o quintal. Ninguém à vista. Sylvie. Chamei outra vez e desci os degraus de pedra que levavam em direção ao bosque. No momento em que abri a boca para chamar de novo, avistei-a do outro lado da piscina. Ela estava vestida com um biquíni, relaxando em uma cadeira, com os dedos em volta de um copo de coquetel. De onde diabos ela havia tirado isso? Dei um suspiro de alívio. Ela parecia bem e segura. Caminhando em sua direção, percebi que estava de olhos fechados e a música estridente ecoando nos fones de ouvido. Debrucei-me sobre ela, imaginando que Sylvie poderia ter notado minha presença. Ela não se mexeu. Sylvie. Eu apertei gentilmente seu braço. Seus olhos azuis se abriram e ela quase pulou em sua espreguiçadeira. Durante um instante, o medo atravessou seu rosto, antes que ela me reconhecesse. Então ela sorriu, o que foi rapidamente substituído por uma máscara de raiva. Ela estava de fato furiosa. Que porra é essa, Brooke? Você me assustou para valer. Por onde você andou? Ela gritou. Eu apontei para seus fones de ouvido. Sylvie os retirou, mas sua expressão irritada não se alterou. Onde você estava? Ela repetiu. Eu tive de chamar a polícia. Eu não sabia o que fazer. Seus olhos estavam arregalados de medo e havia olheiras abaixo deles. Ai, meu Deus, você fez o quê? Sentei-me e envolvi meus braços em torno dela e de seus ombros, temendo o pior, que alguém a tivesse ameaçado e machucado. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Que merda você está falando? É claro que não estou bem. Ela respirou fundo e deixou o ar sair devagar, como que para se acalmar. Quando sua melhor amiga desaparece em um lugar que só Deus sabe onde é e você precisa se comunicar em uma língua que não domina, é óbvio que fica morrendo de medo. Seu dedo espetou meu peito enquanto seus olhos expeliram fogo contra mim. E você liga. Você age como adulta e deixa sua melhor amiga saber por onde você anda. Você não desaparece. Eu nunca tinha visto assim, zangada, magoada e vulnerável. Você tem um jeito engraçado de demonstrar isso, eu disse, apontando para o coquetel em sua mão. Sim, bem, veja, qual for a merda que você esteja vivendo, é mais fácil quando você está meio bêbado. Ela enrolou o longo fio do fone do seu ouvido ao redor de seu iPhone e sua voz ainda dura. A música é a única coisa que me ajuda a desligar e parar de imaginar todas as coisas que poderiam ter acontecido com você. Puxei-a para perto de mim e a abracei sussurrando. Desculpe. Eu de fato esperava que ela pudesse ouvir o remorso na minha voz. Eu estava terrivelmente triste por infligir toda essa preocupação a Sylvie. Sylvie balançou a cabeça com raiva, enxugando a umidade em seus olhos. Eu pensei que algo de ruim tinha acontecido com você. Ela parecia ainda chateada, mas seu tom de voz havia se acalmado um pouco. Sinto muito, Sylvie. Eu sei que deveria ter ligado, mas você deveria ter recebido uma mensagem de texto e... Essa frase a fez olhar para cima.
Eu recebi uma mensagem de texto que não se parecia em nada com você. O que aconteceu? Ela me olhou de cima a baixo, com desconfiança. Sua visão de raio-x varreu meu rosto, depois as roupas amassadas. Onde você estava? O momento em que eu estava temendo havia chegado. Ok, por onde começar? Boa pergunta, Stuart. Que tal pelo começo? Respirei fundo e deixei o ar escapar lentamente. Seus olhos caíram sobre o relógio e é claro que seu queixo caiu. Ah, meu Deus! Eu quase podia ver seu cérebro funcionando. No momento em que ela somou 2 mais 2, sua testa franzida se transformou em uma carranca. Você saiu com um cara. Por favor, me diga que estou errada. Ela estreitou os olhos para mim, enquanto examinava meu rosto, o queixo caindo ainda mais. Você não fez isso, Brooke. Eu assenti com a cabeça. Sua vaquinha. Quem é ele? Sempre que Sylvia estava extremamente feliz ou com raiva de mim, ela me chamava de vaquinha. Tudo começou no dia em que fomos convidadas para o super chato casamento do primo dela. Era um daqueles tradicionais e gigantescos enfados. Então eu tive a ideia de cair fora da festa em favor de passes para os bastidores do show de um músico que ela estava morrendo de vontade de conhecer. Feliz com minha ideia, mas também se sentindo culpada por faltar à festa do primo, ela passou a me chamar de vaquinha. Agora, a história era totalmente diferente daquela. Ou talvez não tão diferente, considerando que eu tinha caído fora para me encontrar com Jet em segredo. Eu não dava nem para olhar nos olhos dela. Tem um monte de coisas que não lhe contei. Lutando para encontrar as palavras, quase que esperei por outra das famosas explosões de Sylvie. No entanto, o que recebi no lugar foi um olhar com um brilho nos olhos que indicava problemas. Ai, meu Deus! Sua voz era tão baixa que eu não tinha certeza de ter ouvido direito. Você está saindo com ele novamente. Sylvie. Eu levantei minha mão para detê-la e explicar-me, porém ela me cortou. Os sinais estavam todos lá. Eu deveria saber que ninguém muda seu humor deprimido assim de repente. Todo esse tempo pensei que você estava seguindo em frente. Então você estava saindo com Jet. Eu poderia fingir que ela estava errada e ganhar tempo com isso. Mas para que mentir? Como é que você descobriu? Eu perguntei sorrindo. Eu deveria estar me sentindo culpada, mas não pude evitar. Só de ouvir o nome de Jet saindo da boca de Sylvie e a expressão dela, uma careta de desprezo sem preço, me fez sorrir. Vem aqui. Ela colocou os braços em volta de mim. Você, uma vaquinha boba. Como pôde pensar só por um minuto que eu não ia perceber quão profundo e loucamente você está apaixonada por ele? É tão óbvio assim, sussurrei. Assentindo com a cabeça, ela riu. Mesmo que eu fosse cega, eu seria capaz de sentir aquele sorriso idiota em seu rosto toda vez que você pensava que não tinha ninguém olhando. Eu ri com ela, porque ela estava certa. Jet fazia isso comigo, mesmo quando eu não estava por perto. Obrigada, eu sussurrei. Ela deu de ombros, sem perguntar por quê. Havia muitas razões, como confiar, mais uma vez, que ela era a melhor amiga do mundo. Nós rimos até nossos olhos brilharem cheios de lágrimas, e ainda não conseguíamos parar. Era quase como costumava ser quando éramos mais jovens, e no meu caso, mais descuidada. Todas as coisas idiotas que fizemos e como nós nos aproximamos a cada erro, no bom e no mal e no ultrajante, assim como agora.